Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fraternidade. Quando nós procuramos a casa espírita, qualquer casa espírita que a gente frequente, a gente escuta muito falar, no primeiro momento já, do atendimento fraterno, que é um passo muito importante e uma abertura muito importante também que a casa espírita oferece. E a gente acaba ouvindo no nosso dia a dia muitas vezes, né, essa palavra fraternidade. Mas será que a gente sabe exatamente o que é ser fraterno? O que é aplicar a fraternidade no dia a dia? E qual é a relação entre o espírita, o cristão e a fraternidade? Nos tempos de hoje, em que a gente muitas vezes está sempre receoso, né, com tanta maldade, com tanta gente usando tantos subterfúgios, né, para cometer delitos, será que a gente tem coragem de se entregar ainda a uma atitude fraterna? Tem uma historinha que diz que certa vez havia um cego sentado numa calçada em Paris, com um boné a seus pés e um pedaço de madeira escrito com giz branco. Por favor, ajude-me, sou cego. Um publicitário da área de criação que passava em frente a ele parou, observou e percebeu que poucas moedas haviam no boné. Sem pedir licença, pegou no cartaz, virou, pegou o giz e escreveu outro anúncio. Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e simplesmente foi embora. Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar novamente em frente ao cego que pedia esmola. Dessa vez, percebeu que seu boné agora estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas do publicitário. Colocou-lhe a mão e perguntou-lhe se tinha sido ele quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber o que ele havia escrito. O publicitário calmamente respondeu: nada que não esteja de acordo com o seu anúncio. Apenas tomei a liberdade de usar outras palavras. E sorrindo, abençoou o cego e continuou o seu caminho. O cego nunca soube o que estava reescrito naquele anúncio, mas no seu novo cartaz dizia: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Quantas vezes na nossa vida nós já nos deparamos com situações como essa, em que nós tivemos a oportunidade de tomar uma atitude e mudar o dia de alguém e fazer alguma coisa tão simples, né, tão cotidiana, como exemplo aqui o publicitário fez algo que faz parte do dia a dia dele, né, que faz parte do seu trabalho, que faz parte da sua rotina. Reescrever, tornar criativo, tornar atrativo, focar alguma coisa numa expressão. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, temos a oportunidade de um talento que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, ser usado para transformar a vida de alguém, ser usado para dar alento, para dar carinho, para modificar, e nós não o fazemos. Muitas vezes, porque nós estamos tão focados em ver o lado difícil da vida, em ver as coisas ruins que estão acontecendo no nosso entorno, e nós acabamos entrando nessa onda e nessa sintonia de pessimismo, de achar que a nossa atitude não vai ser nada perto de tanta coisa que está acontecendo, de acreditar muitas vezes que aquilo que é mal ainda se sobrepõe àquilo que é bom. Muitas vezes a gente tem justificativas: puxa, mas nossa, tem alguém ali pedindo auxílio, mas eu não vou parar meu carro, porque eu já vi na TV que muitas vezes a pessoa para pedir auxílio e aquilo já é uma estratégia para assaltar, para roubar. Mas e quantas pessoas param para pedir auxílio porque precisam de auxílio e a TV não noticia? E quantas pessoas recebem auxílio e ficam gratas por toda a vida e mandam uma energia maravilhosa para quem auxiliou, a TV também não vai noticiar. Então nós temos que começar, primeiro de tudo, a repensar a nossa postura de sermos ou não cristãos. Que nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós estamos vivendo em tempos difíceis, isso é fato. Que o fato de sermos espíritas, de sermos cristãos, de seguirmos alguma religião, não é o primeiro passo, ou não é aquilo que vai nos garantir uma alegria maior, não é o que vai nos garantir nenhuma facilidade, isso também é fato. Se a gente busca a casa espírita achando que daqui vai ser todas as soluções para os nossos problemas, só lamento. A gente já pode pegar, levantar agora, ir para casa,
né? Tomar uma sopa, curtir o frio, porque as mudanças e as soluções dos nossos problemas saem de nós. As mudanças do nosso dia a dia partem de nós, né? Se a gente pegar Chico Xavier, que foi um grande ícone para nós, né? Que foi uma pessoa que se dedicou uma vida inteira a trabalhar com amor, a se dedicar à caridade, a se dedicar à fraternidade, e nem por isso ele ficou livre de mazelas da vida. Chico teve grandes doenças, Chico enfrentou grandes processos, né? Respondeu a vários processos, até indenizações ele teve que pagar por obras que ele psicografou. Mas ele simplesmente não desistiu. Ele não usou esses problemas, essas situações que aconteceram no seu caminho para justificar uma pausa, para justificar um meia volta, vou ver e não vale mais a pena, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque ele tinha um objetivo maior, porque ele tinha uma fé maior, de que somos todos irmãos e que viemos sim para viver em sociedade, para viver em comunidade e fazermos a nossa parte. Então a gente tem que começar a lembrar, acima de tudo, que a doutrina espírita não vai nos facilitar, nós não podemos depositar na casa espírita a esperança das mudanças, mas nós temos que lembrar que quando nós conseguimos ter a humildade, porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, essa é a palavra. Quando nós conseguimos ter a humildade de nos aceitarmos centelhas divinas, nos aceitarmos filhos de Deus, no nosso caso, nos aceitarmos cristãos, sair de dentro da nossa casa para vir à casa espírita, nós estamos tendo sim a humildade de saber que sozinhos é mais difícil. E que a energia do outro e que a força do outro vai me fazer bem. E que os ensinamentos que Cristo me deixou vão me facilitar. Isso sim é a grande importância da gente ter uma religião. Essa é a função da religião. Já falei em outras palestras sobre a religião em si. A palavra religião já vem disso. O que significa religar e religar? Está me ligando novamente. Se está me ligando novamente, já está aí a explicação. Eu sou ligado a um ser maior. Eu faço parte de uma estrutura maior. Eu faço parte de um plano maior. Então, quando eu tenho uma religião, eu aceito ter uma religião, eu tenho a humildade de saber que há sim um ser superior a mim, que há energias superiores a mim e que vão me auxiliar nesse meu caminho e que vão me dar força, mas para isso eu tenho que ter fé e eu tenho que ter atitude. Atitude. Se eu não tiver a atitude para agir, muito mais do que reagir, porque a gente está vivendo uma época que as reações são extremas, mas as ações. É muito mais fácil reagir, esperar para ver o que o outro vai falar, o que o outro vai fazer, o que vai acontecer na minha cidade, o que vai acontecer no meu trabalho, para daí decidir a minha postura. Mas como cristãos, a nossa obrigação é agir muito mais que reagir, independente do que o outro faz. O que o outro fará é consciência dele. O que eu faço é consciência minha. Vou voltar a essa historinha aqui do cego e do publicitário. Todo mundo, né, fez uma carinha ali bonita, que gostou da história, vi sorrisos. E se eu continuasse a história e dissesse assim? E depois disso, o cego levantou, tirou os seus falsos óculos, tirou o seu chapéu, pegou o dinheiro do boné e foi pro bar. E aí? Ai, tá vendo? Que absurdo. O que o publicitário fez é problema dele. O que o cego teria feito, eu estou dando continuidade aqui, uma pseudo-continuidade na história, aí era problema dele. Então, o que eu faço é o que eu respondo. Se eu ajudo, se eu colaboro, se eu faço de coração, se eu tenho as minhas atitudes, isso é problema meu. Como o outro vai reagir com o meu auxílio, como o outro vai reagir com as minhas palavras, como o outro vai reagir com o meu abraço, é o problema dele. E dentro da doutrina espírita, uma outra palavra, que eu já vou falar mais um pouquinho da fraternidade, que faz muito parte da nossa vida, é a resiliência. Aí a gente fica pensando, né? Puxa, mas por que eu reencarnei na Terra? Por que eu reencarnei no Brasil? Por que eu estou morando em Santa Catarina? Por que eu moro em Balneário Camboriú? Por que eu tenho nessa família? Por quê? Temos resposta? Temos.
né? A doutrina espírita foi codificada, foi organizada, e Deus é tão maravilhoso, nosso Criador é tão maravilhoso que Ele nos permite, né, ter as faculdades mentais da inteligência e ir atrás dessas respostas, que nós temos respostas sim. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer não é o porquê. Por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Por que minha vida está assim? Por que minha vida está assada? A grande pergunta que nós temos que fazer é para quê? Qual é a grande diferença? Porque quando eu pergunto por quê, eu estou procurando uma resposta no passado. Algo que aconteceu antes para trazer aquela situação para mim. E quando eu pergunto para quê, eu não estou procurando no passado. Eu estou procurando no futuro. O que eu farei a partir de agora? A partir dessa situação que eu estou vivendo. A partir desse contexto que eu estou vivendo, o que eu farei? E aí entra essa palavrinha que eu disse, que é a resiliência. Existem vários significados aí, né, nas diversas ciências sobre resiliência. Eu gosto muito de um muito simples, que fala que é a capacidade que um material ou algo tem de voltar ao normal. Eu até trouxe outras aqui, ó. Vamos ver aqui, essa aqui é muito bonitinha, né? De se reconstruir, né? A capacidade de se reconstruir, a capacidade de se recobrar, de se recapacitar. Mas eu gosto muito disso, de voltar ao normal. Porque quando a gente fala a expressão voltar ao normal, eu estou dizendo para voltar para algo que era anteriormente. E o que é o nosso normal? O que é esse algo anteriormente? Centelhas divinas. Nós somos centelhas divinas. Nós reencarnamos como centelhas divinas. Esse é o nosso normal. O bem é o nosso normal. Estar unidos ao nosso Criador é o nosso normal. Só que para exercitar a resiliência, nós temos que, acima de tudo, exercitar a fraternidade. Essa palavra que vem lá do latim, que significa irmãos, irmandade. E o que significa ser fraterno? Simples. Olhar no outro e enxergar nele um irmão. Até aí é simples. E agora aplicar a fraternidade. Aí já complica. Por quê? Porque muitas vezes nós nos vemos o direito de querer escolher como vai ser esse irmão. Aí eu volto para a historinha do cego. Então, se o cego continuar ali sentado direitinho, recebendo a esmola, daí tudo bem. Agora, se eu disser aquilo que eu falei, que ele levantou e falou, tá vendo? Agora eu nunca mais vou ajudar ninguém, porque uma vez lá atrás eu ajudei um cego, o cego não era cego, ele tirou o óculos, ele levantou e foi embora. Então agora eu não ajudo mais ninguém. Quem que está errado? Quem que não está sendo fraterno? Eu. Porque o que ele está fazendo é problema dele, é a colheita dele. Agora eu não vou mais fazer tal coisa no meu trabalho, porque eu trabalhei 20 anos em determinado lugar, daí um dia, em um momento, em uma situação que eu fiz aquilo, uma pessoa reclamou, agora eu não faço nunca mais. E todas as outras vezes que foram feitas e que deu bons frutos, e que pessoas melhoraram, e que pessoas ficaram felizes com o resultado. Então a gente começa a achar culpados para as nossas atitudes, e principalmente para as nossas faltas de atitudes. Eu não ajudo, eu não vou colaborar com o rapaz que está ali no semáforo, porque uma vez eu ajudei e aí eu vi que o rapaz foi beber. Então agora eu não ajudo mais ninguém. Eu não vou doar agasalhos para a campanha agora no frio que a gente está tendo na cidade. Eu não vou doar, porque uma vez eu doei e eu vi que a pessoa chegou, virou a esquina e jogou fora o moletom que eu dei para ela. E aí eu me vejo no direito de nivelar por baixo e de achar que todo mundo vai fazer daquela forma. Por quê? Porque é mais cômodo. Porque aí eu não sou ruim, eu sou boazinha, eu doei. Ruim foi a pessoa que aceitou a minha doação e fez aquilo. Mas olha como eu sou boazinha. Eu sou tão boazinha que eu fiquei magoado que a pessoa fez aquilo e agora eu não ajudo mais ninguém. Ser fraterno é, além de enxergar o outro como um irmão, vamos abrir um pouco o leque desse conceito, é lembrar que o outro, que é o meu irmão, é centelha divina e é um ser como eu. E o que eu tenho? Erros e acertos. E o que eu tenho? Qualidades e defeitos. E o outro também vai ter qualidades e defeitos. E eu tenho que aceitá-lo e respeitá-lo assim. Mas eu fiquei bravo, eu fiquei nervoso, eu fiquei indignado, eu fiquei palavrões.
Bruno, quando editar, bota aqueles negocinhos de gibi, aquelas bombinhas. Eu fiquei tudo aquilo lá. Mas aí o que eu vou exercitar? A minha resiliência. Eu vou me acalmar, eu vou me centrar e eu não vou sair por aí julgando todo um grupo de pessoas ou do que for por aquele que acabou não dando certo o meu auxílio. Eu vou continuar tentando, eu vou continuar ajudando. Por quê? Vou lembrar, porque somos seres em evolução. Para quê? Para aprender, para exercitar. Nós viemos a esse planeta e a essa encarnação para exercitar, para aprender. E temos N provas disso. Vamos pegar umas teóricas aqui, né? Vamos pegar a questão 768 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec questiona aos espíritos, então, se o homem pode, né? Se o ser humano pode sozinho conseguir alcançar todas as faculdades e as possibilidades possíveis. Obviamente, os nossos irmãos, os nossos espíritos respondem que não. Por quê? Homem nenhum possui faculdades completas. Questão 768, como eu disse. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Deus é tão misericordioso, nosso Criador é tão misericordioso, que quando eu falei do voltar ao normal, Ele já nos deixa vir com a receita ali. A gente pensa, a gente não tem que encarnar e ir procurar um grupo. Agora encarnei, agora eu tenho que procurar um grupo onde eu vou poder exercitar para evoluir. Não. Ele é tão misericordioso que a coisa já vem ali. Eu já encarno, eu já tenho uma família, depois já tenho a tal da idade escolar, já vou frequentar uma escola, já vou trabalhar, vou frequentar outro grupo, vou escolher a minha religião, vou ter outro grupo. Está tudo ali, ó. Os ingredientes estão todos ali para a gente exercitar a nossa parte. No Evangelho também. Né? A parte terceira do Evangelho, do Livro dos Espíritos, perdão, ela é toda das leis morais. Toda. E aí tem uns trechos que eu gosto, né? Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando-o com bondade, inspirando ao despertamento e à mudança, conduta de moto próprio, ou seja, porque ele quis, espontaneamente. A vivência social, ela pressupõe algumas normas de conduta, né? A gente vive em sociedade, eu não posso sair fazer tudo que eu tenho vontade, tudo que eu quero. Existem regras, existem leis, e essas normas de conduta, elas justamente vêm para nos aprimorarmos, porque para eu conseguir conviver, para eu conseguir fazer parte de grupos sociais, primeiro eu tenho que desenvolver as minhas virtudes. E aí eu vou conseguir conviver e fazer parte de outros grupos. Eu elenquei aqui algumas que eu acho que é importante a gente estar lembrando, né? Então, assim, primeira coisa, para eu viver em sociedade, eu tenho que exercitar a tolerância. Independente de eu lembrar da fraternidade, de eu querer usar a fraternidade, eu tenho que exercitar a tolerância. Se não, pense, né? Olhou pra gente, já ia sair dando voadeira por aí, né? Voadora. Então, eu tenho que exercitar a tolerância. Eu tenho que exercitar o respeito. Eu tenho que exercitar o saber ouvir. Eu tenho que exercitar a responsabilidade. Né? Ou alguém que pode simplesmente do nada resolver se quer fazer alguma coisa, vou, não vou. Eu resolvi que eu quero comer às 5 da manhã, então o mercado tem que estar aberto para mim sempre às 5 da manhã, inclusive na baixa temporada. Eu resolvi que eu quero ir ao banco, mas eu quero alguma coisa do gerente, mas eu resolvi às 11 da noite, então ele tem que estar aberto. Não. Nós temos várias normas de conduta na nossa sociedade que a gente vai ter que seguir. E todas elas já são justamente para a gente se aprimorar, para a gente se lapidar. Né? Quantas vezes em casa a gente não consegue aprender várias coisas, a gente não consegue exercitar, lá no trabalho a gente vai aprendendo. E aí, de repente, no primeiro trabalho não aprendeu ainda. Aí, tchau, não queremos mais aqui. Aí vai lá para o outro aprender mais um pouquinho. E quando a gente vai percebendo no decorrer da vida da gente, aquelas situações que nós achávamos que eram ruins, que eram opressoras, né? Que mil coisas quando a gente é muito jovem a gente acha, a gente vai percebendo que vieram justamente para nos colocar no prumo.
para nos ensinar a agir, mais do que reagir, a respeitar. Porque eu tenho que ser, já dizia Gandhi, a mudança que eu quero ver. Eu não posso depositar no outro a responsabilidade das minhas atitudes. Eu não posso depositar no outro a culpa ou não por eu exercitar a fraternidade, por eu exercitar a caridade, por exercitar a bondade. Nós não podemos continuar no olho por olho, dente por dente. E ser fraterno é justamente esquecer o olho por olho, dente por dente. Quando eu era criança, eu na época ia na catequese, assim, e daí eu achava assim, meu Deus, que absurdo, né? Quer ver quando dizia lá, né, que se apanhar na face direita da esquerda ou vice-versa, tem problema com direita e esquerda. E vice-versa, né? Eu dizia, mas olha, que absurdo, como assim? Olha, apanhei e vou dar o outro lado, né? Aí a professora explicava que aquilo era uma metáfora, dava outros exemplos. Eu dizia, ai, capaz, ai, não sou boba, não sou isso. E aí nós vamos aprendendo, né? Olha o que Chico dizia. Por que se eu apanhar na face direita eu vou dar à esquerda? Por que Chico dizia, prefiro hoje eu apanhar do que ter sido eu quem bateu? Prefiro hoje ter acontecido que eu sofri uma ofensa, porque eu vou aprender a exercitar o meu perdão, a minha superação, a minha autoavaliação, do que eu ter sido aquele que ofendeu, aquele que machucou, aquele que feriu. Mas a nossa sociedade hoje está muito inversa a isso. E aí, como é que chama? Muitas vezes nós também chamamos a pessoa que não revida, que não responde, que não bate boca. Aí é boca mole, né? Aí é bobo, aí é burro. Tá fazendo papel de bobo, fulano. Você já ajudou uma vez, já ajudou outra vez, já ajudou 3 vezes. Tá fazendo papel de bobo. Olha que boca mole, não fala nada. A pessoa tá ali gritando, xingando, fazendo qualquer coisinha na cabeça. É assim que a gente está taxando as pessoas. E este personagem aí que está escutando tudo e não falando, é justamente o sábio dessa história, porque não significa que ele esteja concordando com as ofensas, mas significa que ele não quer descer ao patamar do ofensor. Até porque não adianta, né? Então ele não vai descer ao patamar do ofensor. Ele não vai descer aquela discussão, ele não vai descer aquele nível de conversa. Ele quer só o quê? Cortar aquela sintonia, cortar aquele problema. Porque muitas vezes não, sempre, mais importante do que ter razão e estar certo é estar em paz. Ah, mas os outros vão achar... E quem disse que nós precisamos que os outros achem alguma coisa? Nós precisamos à noite deitar a cabeça no nosso travesseiro, na certeza de que o dia de hoje foi melhor que o dia de ontem. De que o que eu fiz hoje foi muito maior do que eu fiz ontem. Que eu fui um publicitário que nas pequenas atitudes eu já consegui fazer a diferença para alguém. Que eu fui um publicitário que numa fração de tempo eu já consegui mudar o dia de alguém. Tem uma outra história que eu gosto muito, né? Até porque, falando nisso, né, da liberdade, voltar ele já dizia, né? Eu posso não concordar com nada que você diga, mas eu vou defender o seu direito de dizer até o fim. Isso é ser fraterno. Às vezes as pessoas falam, fulano é tão fraterno. Então eu não sou fraterna, porque eu não chego e fico abraçando, beijando todo mundo, né? Não é o meu jeito. A fraternidade vai muito além de um abraço. Quando a Rose colocou ali, a caridade vai muito além do que eu dou. Vai naquilo que eu coloquei, na minha energia que eu coloquei no que eu doei. E a fraternidade vai na energia que eu coloquei no que eu fiz para o outro. Muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo um monte, mas o meu coração estava ali? Ou eu fiz o que tinha que fazer, ou porque era obrigado, ou porque alguém mandou? Ser irmão é ser irmão. E aí tem uma outra coisa, né, que Cristo dizia, todos são meus irmãos e minha mãe. Lembram na passagem, né, quando Maria chega com Tiago, e ele diz, todos são meus irmãos e minha mãe. Então, que cristãos somos nós?
que só é digno do meu auxílio aquele que está ali, coitadinho, franzino, aquele é digno do meu auxílio. Ah, então eu vou dar ali um moletom para aquela moça, porque olha ali, tadinha, né, franzina, tá com frio. Ah, para aquele outro ali não vou dar. Olha ali, não sei se vai querer moletom, se vai beber, se vai sair. Não, esse não. Esse não precisa. Ou no outro dia, quando ele já não precisa do moletom, porque ele já, olha ali que mal agradecido, agora não vem aqui mais pegar. Ah, agora já se alimentou, agora não fala comigo. Isso não é fraternidade. Isso não é fraternidade. Que não veja só a mão direita que fez a esquerda. Tem uma outra história que eu gosto bastante. E quando a gente fala de fraternidade, a gente pode entrar também na questão da fraternidade universal. Quando eu falei, todos são meus irmãos. Todos são minhas irmãs. Pessoas, animais, coisas. Amor é amor. Amor é amor. Tratar bem é tratar bem. Né? Eu fiz uma palestra aqui no ano passado que eu falei da educação, né? Que me choca hoje as subdivisões. Ah, então precisamos de uma educação sexual, precisamos de uma educação ambiental, precisamos de uma educação para o trânsito. Agora precisamos de uma educação para o ciclista no trânsito. Uma educação. E daqui a pouco a gente subdivide educação a educação. Se eu tenho educação, eu sou educado no trânsito, eu sou educado com o meu corpo, eu sou educado com o meio ambiente. E amor é amor. Se eu sou cristão e eu exercito o meu amor, eu exercito o meu amor com todos os seres. Eu não tenho distinção. Eu não seleciono quem está digno, quem está à altura do meu amor e da minha fraternidade. Eu gosto muito dessa historinha que diz o seguinte. Certa vez, um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma pequena rachadura, enquanto o outro era perfeito, e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do senhor para quem o carregador trabalhava. O pote rachado, sempre chegava com água apenas pela metade. Foi assim por 2 anos. Diariamente, o carregador entregando 1,5 pote de água na casa de seu senhor, não falava nada. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição. Sentia-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que lhe havia sido designado fazer. Após perceber que por 2 anos havia sido uma falha amarga, eis que um dia o pote rachado falou para o carregador à beira do poço. Senhor, estou envergonhado. Quero pedir desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses 2 anos, disse o pote, eu fui capaz de entregar apenas metade da minha carga, porque essa rachadura que tenho ao meu lado fez com que a água vazasse por todo o caminho que leva à casa do seu senhor. Por causa do meu defeito, você não ganha o salário completo por seus esforços. O carregador ficou muito triste pela situação do velho pote e com compaixão falou: quando retornarmos à casa do meu senhor, eu quero que observes as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou muitas e belas flores selvagens ao lado do caminho, e isto lhe deu muito ânimo. Mas no fim da estrada, o velho pote ainda se sentia mal, porque mais uma vez tinha vazado a metade da água, e de novo pediu desculpas ao carregador por sua falha. O carregador então disse ao pote: você notou que pelo caminho só haviam flores no seu lado? Notou que a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava? Por anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. E sem você ser do jeito que você é, com a rachadura que você tem e as fugas de água que ocorriam, eu não poderia ter essa beleza de graça, a sua casa. Quantas vezes, por falta de fraternidade, por falta de um olhar especial, a gente faz o outro se sentir o pote rachado? Né? Puxa a orelha, nós espíritas,
quando convivemos com pessoas que não frequentam a casa espírita, que muitas vezes não têm ainda uma religião, e a gente faz questão de enaltecer o que nós fazemos, o que nós não fazemos, para o outro se sentir aquele potezinho ali sem serventia, né? Para ele se sentir aquele potezinho que não adiantou em nada. Quantas outras vezes a gente faz questão de não perceber que o pote rachado foi o responsável pelas flores no caminho? Quantas vezes a gente é um pote rachado e não se permite ver que justamente os nossos defeitos nos fazem ser pessoas melhores, nos fazem sermos pessoas que acreditam que podem mudar, que acreditam que são imperfeitas? Quantas vezes a gente se ofende quando o outro fala da nossa rachadura, mas a gente pode falar da rachadura do outro? Quantos potes já passaram pela nossa vida? O que esse carregador fez aqui? Foi fraterno. Foi fraterno. Ele não permitiu que o pote rachado se sentisse inferior. Ele não permitiu que o pote rachado se sentisse menos do que o outro pote. Ele mostrou a ele a sua importância, independente dele ser rachado ou não. Ele não substituiu o pote rachado para que ele pudesse ganhar mais por estar levando mais água. Se nós exercitamos a fraternidade, nós aceitamos o nosso irmão e nos aceitamos, né, como centelhas divinas, com todas as rachaduras que nós temos e que o outro tem. Como eu falei lá anteriormente, na questão do Livro dos Espíritos, não estamos para corrigir, para se ditar o caminho. Quem somos nós para corrigir ou para ditar o caminho? Nós temos uma outra virtude que o nosso Criador deu para nós, que se chama consciência. Consciência, também no Livro dos Espíritos, na questão 621. Os Espíritos respondem a Kardec que toda a orientação que nós precisamos já está na nossa consciência. Mas nós temos que nos permitir ouvir a nossa consciência. E a gente só ouve a nossa consciência se a gente faz o nosso silêncio, a nossa autoavaliação. Se a gente se permite, às vezes, ser também o pote rachado, ou ter o pote rachado no nosso caminho. Não escolher todos os potes que vão estar no nosso entorno. Se nós permitirmos que esse cego da história, né, ali que eu coloquei no início, que é cego da história do publicitário, tem o direito de receber o auxílio e tem o direito também até de não ser cego. Porque o que ele vai fazer com aquelas moedas, o que ele vai fazer com aquele boné, deverá estar na consciência dele. Agora, eu passar, ver aquele irmão, né, vamos usar essa palavra aí, que a gente acha careta, tem vergonha, essa coisa do crente, essa coisa lá do crente, falar do irmão, né, aí a gente acha feio falar algumas coisas. Acha piegas, ai que carola, falando Deus. Olha como a gente está invertendo os nossos valores, né? É um irmão. Passei pelo cara, o cara não tinha o que comer, é um irmão. E mais, se nós somos espíritas e acreditamos no que a gente vem fazer aqui, ele pode ter sido meu filho, meu pai, minha mãe, minha tia, numa outra encarnação. E por que agora eu posso passar e fazer de conta que eu não enxerguei? Tudo que nós estamos colhendo na sociedade hoje, diferente do que, né, esse é o nosso grande diferencial das outras religiões, porque, como eu já disse, não tem melhor e nem pior, não tem mais evoluído e menos evoluído, não existe isso. Né? Tem caminhos diferentes que levam ao Pai. Então, nós temos um diferencial de acreditar e termos as nossas comprovações da reencarnação. Então, olha como é mais grave o negócio ainda, que toda essa sociedade que eu falei, cheia de mazelas, de problemas que nós vemos hoje, muitos falam, olha a sociedade que ficou para nós. Nós sabemos que é a sociedade que nós fizemos lá atrás, nos nossos outros processos de encarnação. Quando alguém fala assim, nossa, você vai fazer a bondade, né? Acho que, não lembro agora, tâmara, acho que é a história que uma vez eu falei, né, que antigamente quem plantava tâmaras não colhia as tâmaras, né, que levavam 80 anos, e a pessoa boa dizia, não, mas eu vou plantar tâmara mesmo que eu não vá colher a tâmara, porque se todo mundo pensasse assim, eu não teria conhecido a tâmara. Nós, como espíritas, nós sabemos que nós que vamos colher as tâmaras também, porque voltaremos mais e mais e mais vezes.
Então, a sociedade que está moldada hoje, como ela está hoje, nós ajudamos a plantar lá atrás. As relações que nós temos hoje, os desafios que nós temos na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nós plantamos lá atrás e estamos colhendo agora. Não foi outra pessoa. Nós não temos, como espíritos, não temos nem essa desculpa para dar. Né? Tem gente que usa aquela expressão, a família a gente não escolhe. A gente não pode usar essa expressão. A gente escolheu. A gente não escolhe quem a gente vai amar. A gente escolheu. A gente não escolhe com quem vai casar. A gente escolheu. Como espíritas, nem essas desculpas a gente pode dar. Não tem culpa essa sociedade de ter essa loucura. Tenho. Em algum momento eu colaborei para hoje ter esse resultado. E se esse não é o resultado que eu quero para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, para minha quinta encarnação lá para frente, eu tenho que fazer as mudanças necessárias. Volto a Gandhi, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver. Porque, lamento dizer para vocês, mas ninguém muda por ninguém. Ninguém muda por ninguém. Eu aprendi isso com minha mãe que tá ali. Se alguém aqui está namorando, está noivo, tô tão lindo, e ele falou que vai mudar, pode ir embora. Ninguém muda por ninguém. O meu filho não muda por mim, o meu neto não muda por mim, o meu patrão não muda por mim, o meu marido não muda por mim, eu não mudo pelo outro. Nós mudamos quando nós queremos mudar, quando nós percebemos que aquela condição em que nós estamos não está, resiliência, no nosso estado normal. Não foi para isso que viemos, não foi para isso que encarnamos. Ninguém muda por ninguém. Até porque temos duas situações aqui. Olha que falta de fraternidade. Eu quero que o outro mude. Não. Ele só vai mudar se ele quiser mudar. Eu tenho que ter o meu amor, a minha fraternidade de aceitá-lo com esses defeitos, né? Não julgá-lo, não achar que eu estou aqui para corrigi-lo. E ainda tenho que ter a minha bondade de, através do meu exemplo, então, mostrar para ele como é bom o outro lado. O que nos motiva a mudar na nossa vida são situações melhores do que nós estamos vivendo, que a gente fala, puxa, eu também quero aquilo ali. Gostei, olha que legal, também quero que seja assim para mim também. Só que a gente quer muitas vezes o resultado, mas não quer o processo, né? O filho, a filha não valoriza, quer tudo em casa. Por quê? Porque ele só vê o final do processo. Ele vê lá o cartãozinho passando e pagando. Ou vê o cartãozinho entrando na máquina e o dinheiro saindo. Mas ele viu o processo? Até ter aquele dinheiro para sair dali? Quanto estudou, quanto trabalhou, quanto se esforçou? E nós, como centelhas divinas, não podemos querer só o resultado. Nós temos que fazer parte do processo que vai gerar esse resultado. Queremos uma sociedade melhor? Temos que fazer o melhor. A nós espíritas não é dado o direito de dar meia volta. Porque se nós dermos meia volta, nós vamos retroceder nesse nosso processo evolutivo. A nós é dado o dever de enfrentar os obstáculos e seguir em frente. De aceitar o erro do meu irmão, acima de tudo aceitar que ele é meu irmão, que ela é minha irmã. Independente da proximidade e do círculo social que veio nesse processo reencarnatório. Se nós conseguirmos olhar para cada pessoa no nosso dia a dia como um ser fraterno, como um irmão, como alguém que veio para uma reencarnação, para aprender, que tem o direito de errar, a gente já muda. Metade dos nossos problemas acabam. A nossa energia muda. Se nós aceitarmos que cada um tem o direito de ter um foco, de ter um objetivo e de segui-lo, e nós temos que respeitar esse objetivo, muda. Quantos aqui vieram hoje para a casa espírita, são casados e o esposo ou a esposa não veio? Quantos têm filhos e os filhos não vieram? Quantos moram com amigo, o amigo não veio? Por quê? Porque cada um é senhor do seu processo. E não adianta chegar em casa e dizer, tu tinha que ter palestra, hoje era para ti. Não era. Era para nós que estamos aqui, até para mim que estou falando e me ouvindo. Não era. E se eu quero que ele venha, eu tenho que ser alguém melhor para ele perceber, puxa, mas olha como faz bem ir naquela casa, também quero ir. E se eu quero que meu filho trabalhe, e se eu quero que ele tenha uma vida digna, eu também tenho que ter uma vida digna e trabalhar para ele ver, puxa, como é legal quando trabalha, olha como é bom.
Nós temos que ser a mudança. Nós temos que exercitar a mudança. E nós só vamos conseguir se nós colocarmos o nosso olhar fraterno em cada ser que passa pelo nosso caminho. Uma outra frase que eu já usei aqui certa vez e que eu gosto muito foi quando eu disse, né, que Papa Francisco fez uma fala, se não me engano, foi no final do ano passado, por algumas coisas que ele andou polemizando, e ele disse: me perdoem se eu errei, se eu magoei, se eu feri, me perdoem, porque eu sou um ser em construção. E todos nós somos seres em construção. E se nós temos o direito de errar, de muitas vezes ferir, de magoar, por que o outro não tem quando é com a gente? Por que é mais fácil ajudar um estranho do que alguém próximo? Ah, porque o estranho está ali, coitadinho, na calçada. Ah, meu cunhado não, malandro, não quer trabalhar, não vou ajudar não. Porque ele eu convivo, então eu sei de perto os defeitos dele. Mas se eu posso ajudar o estranho que está na calçada, eu posso ajudar o meu cunhado. Se eu posso perdoar a pessoa que esbarrou em mim ali na rua e nunca me viu, eu posso perdoar o meu irmão, a minha tia, o meu primo, que num determinado momento falou algo que me feriu. Até porque se me feriu, tocou uma campainha ali. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo isso: está passando na rua, alguém falou: ô gordinha, se eu olhar, o que eu vou reclamar? Eu não preciso olhar, eu digo: não foi para mim, vou continuar meu caminho. Agora, se eu olhar, eu aceitei aquela fala, eu aceitei aquela direção. Então, quando a gente começa a aceitar as ofensas que nos são feitas, é porque em algum momento aquela fala combinou com alguma atitude nossa. Senão a gente vai dizer: nossa, mas que doido, para que ele está falando essas coisas ali? Nossa, que estranho, para que essa pessoa está dizendo isso? Não combina. E aí nós nos ofendemos, nos magoamos pela fala do irmão, não. Porque a fala do irmão bateu exatamente no que lá na nossa consciência, que é o que vai nos tocar o sininho para a gente exercitar a nossa resiliência, despertou. João capítulo 13, né? Trouxe uma fala muito linda onde ele diz, né, que Cristo teria dito, por sinal nós estamos com novas obras, né, novas psicografias ali de João nos últimos anos, e que vale muito a pena ser lidas, que são muito lindas, porque ele era muito jovem quando ele conviveu com Cristo, né? E todo o evangelho dele foi escrito muito tempo depois da passagem de Cristo. Então é um dos grandes mistérios da Igreja Católica, e que para nós é uma das grandes provas, né, da intuição divina, dos irmãos espirituais que orientaram ele para relatar essas passagens, né? E onde ele coloca: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não precisamos de crachá dizendo que somos espíritas. Não precisamos de uma camiseta de uniforme para dizer que nós somos cristãos. Não precisamos vir aqui uniformizar. Nada disso nós precisamos. O que vai dizer se nós somos cristãos, o que vai dizer se nós somos fraternos, são as nossas atitudes. É a nossa prática no nosso dia a dia. Porque aqui dentro é muito fácil. Estamos todos aqui numa quarta-noite, estava fresquinho, uma noite bonita, né? Todo mundo podia estar em N lugares da cidade, estamos aqui. Então, aqui dentro, a gente veio com, né, praticamente os mesmos objetivos, os mesmos sentimentos, os mesmos padrões vibratórios. Aqui dentro é muito fácil. O nosso desafio é daquele portão para fora. O nosso desafio é desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, né, com todas as pessoas que passam pelo nosso dia, com todos os desafios que nós enfrentamos no nosso dia. E todas essas pessoas, esses seres em geral, como eu falei, os animais, as plantas, os objetos, tudo que passa pelo nosso dia, são nossos irmãos. E quantos deles a gente realmente trata como nossos irmãos? Irmãos, nesse sentido que eu falei, né? Centelha divina diante de Cristo, porque muitas vezes nas nossas famílias o desequilíbrio e as desavenças já começam entre os irmãos. A gente não consegue muitas vezes nem na nossa família exercitar a fraternidade. O primeiro grupo social que Cristo já, né, que nosso mestre já nos permitiu entrar. A gente já veio ali que é para não ter como fugir logo de cara, né? Porque senão a gente ia dar um jeito de não encontrar no caminho. E muitas vezes já dentro da nossa família a gente não consegue ter um olhar fraterno.
Como eu falei, perdoa o estranho, mas não perdoa o familiar. Que fraternidade é essa, então, que a gente precisa? Que fala é essa de ter um atendimento fraterno e de ser fraterno? A fraternidade pura e simples. A fraternidade que vem do coração, a fraternidade que trabalha, que ajuda, que compreende, que perdoa. Quantas vezes foram necessárias? E antes de eu encerrar, outra coisa muito importante, né? Perdoar 70 vezes 7. Também lá na catequese eu também achava estranho dizer, 490. Perdoar 70 vezes 7. Boa matemática, 490 vezes, né, professora? Que eu ia perdoar, eu dizia. Né? Não é? O que acontece, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho, né, os evangelhos, a Bíblia, a gente vê que o número 7, para aquele momento histórico, principalmente lá na língua aramaica ainda, o número 7 simbolizava a relação entre Deus, né, e os seres que estavam aqui na Terra, né? Chamavam então na religião católica os cristãos. Era o número que ligava, o número infinito. Então, quando ele coloca perdoar 70 vezes 7, não é 490 só. São quantas vezes forem necessários. Infinitas vezes se forem necessárias. E para encerrar, eu quero dizer que a fraternidade, a resiliência, a consciência, todos esses exercícios nós só vamos fazer se nós nos aceitarmos, como eu falei, como o nosso normal. E o nosso normal é ser filhos de Deus. Porque ninguém dá ao outro o que não tem. Se eu não me amar, eu não me respeitar, se eu não for fraterno com as minhas atitudes, se eu não me perdoo pelos meus erros, eu não vou conseguir fazer isso por outra pessoa. O primeiro exercício começa aqui. Por isso que na casa espírita a gente ouve tanto, quando a gente faz atendimento fraterno, a gente ouve tanto a expressão da reforma íntima. O Bruno, né, adora aquela fala que ele fez sobre a reforma íntima. O nome reforma, né, gente, dá trabalho, faz sujeira, quebra, tira tudo do lugar. Tem reforma bonitinha? Não tem reforma bonitinha, só na novela. Não tem reforma bonitinha. Faz poeira, tem que mudar as coisas de lugar. Estava acostumado com o negócio aqui, agora está ali. Reforma dá muito trabalho. Portanto, fazer a minha reforma íntima significa que eu vou ter que quebrar alguns pensamentos que eu carregava, que eu vou ter que substituí-lo por outros, que eu vou ter que melhorar alguns que eu já tenho para poder mantê-los, que eu vou ter que aceitar a minha condição de ser imperfeito. Quando eu me aceitar como um ser imperfeito, passível de erro, passível de perdão, eu vou olhar para o outro e lembrar, como disse o Papa Francisco, que ele também está em construção. Todos nós estamos em construção. Boa noite a todos.